Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje é o perdão ao próximo. Perdoar o próximo todas as vezes que formos ofendidos. Perdoar de coração, não dizer só de boca para fora. É perdoar de coração. Que quem perdoa é perdoado, e quem não perdoa não é perdoado. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos puros de coração
e saibamos perdoar o próximo como Cristo Senhor nos ensina. Que o nosso Senhor nos ensina a perdoar de coração, quando Ele nos ensina a rezar, e também quando enviou o vosso Espírito sobre os apóstolos. Saibamos perdoar todas as pessoas que nos ofendem, e andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Recebamos o Espírito Santo e perdoemos os pecados de quem nos ofendeu, e estejamos rezando para que se converta e tenha vida. Que Pedro aproxima-se de nosso Senhor Jesus Cristo e pergunta quantas vezes deveria perdoar o irmão se pecar contra mim. Até 7 vezes 7? E Jesus responde, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esses 70 vezes 7 vezes, a lógica é perdoar todas as vezes que fomos ofendidos. Perdoar de coração. Saibamos perdoar de coração. Que quem perdoa é perdoado, e quem não perdoa não é perdoado. Quem perdoa está no reino dos céus. Saibamos perdoar e estejamos no reino dos céus. Que o reino dos céus está ali, está aqui. O reino dos céus está em nosso coração. Quem tem o coração puro está no reino dos céus. Por isso, sejamos puros de coração, tenhamos o coração segundo o coração do Senhor nosso Deus, e estejamos perdoando e amando. E assim, o nosso Senhor Jesus Cristo conta esta parábola. O que é uma parábola? Bem sabemos que é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E hoje, nesta parábola, a parábola é a lógica do perdão. O Senhor faz uma comparação indireta de um rei, de que havia um rei, e chamou os seus empregados para acertar as contas. E assim o rei chamou os seus empregados para acertar as contas. E começou o acerto. E lá trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna, muita coisa mesmo. E esse empregado caiu aos pés do patrão, e pediu perdão para que ele perdoasse, para que ele desse um prazo, porque não tinha com que pagar. E assim o patrão misericordioso perdoou toda a dívida. E esse empregado que foi perdoado saiu. E foi perdoado toda a dívida. E tinha outro que devia 100 moedas para esse empregado. E encontrando, ele pediu que pagasse. E ele o fez o mesmo com o seu patrão, que ele devia uma enorme fortuna. Pediu um prazo, esse que devia para o empregado 100 moedas de prata. Mas ele não quis saber disso. Foi duro de coração. Falou para pagar tudo. Não quis saber disso. E então ele agarrou e começou a sufocá-lo para pagar o que devia. O companheiro pediu um prazo, mas o empregado não quis saber disso e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Esse empregado não perdoou o próximo, e ele foi perdoado. Ele foi perdoado pelo rei de toda a sua dívida. E então, vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes.
e procuraram o patrão e contaram tudo que esse empregado fez com o outro. E então o patrão mandou chamá-lo e conversou com ele, que o patrão tinha perdoado toda a dívida dele, toda a dívida, e ele não quis saber de perdoar o próximo. E assim o patrão pergunta: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E então o patrão o que fez? Devido ele não teve compaixão do companheiro, não perdoou o companheiro, o patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o patrão mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida? Porque ele não perdoou o companheiro dele. O patrão perdoou toda a dívida dele, e ele não perdoou o companheiro dele. E quem não perdoa não é perdoado. Se ele tivesse perdoado o companheiro dele, ele estaria livre, estaria purificado. E assim conclui-se o Santo Evangelho, terminando a parábola do perdão dos pecados. Jesus dizendo: é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, com cada um, se não perdoar de coração o seu irmão. Olhemos bem e saibamos perdoar o próximo, perdoar e amar. Porque o empregado foi perverso, o empregado foi perdoado, mas ele não perdoou o companheiro. E então, o que aconteceu? Foi mandado jogar aos torturadores para que pagasse toda a dívida. A pedagogia fundamental é que quem não perdoa não é perdoado. Por isso que o empregado foi mandado jogar aos torturadores. E o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, nos ensina a perdoar todas as pessoas, perdoar de coração. Que assim conclui-se o Santo Evangelho, para que nós saibamos perdoar de coração o próximo. Estejamos perdoando de coração o próximo e rezando pela conversão, para que se converta e tenha a vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, e todos os seres humanos perdoem o próximo de coração, perdoem de coração e estejam amando e rezando para que se converta e tenha a vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amado e protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos perdoando de coração a quem nos ofendeu, e estejamos rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi